Olá, seja muito bem-vindo à nossa quinta aula de educação fiscal. E o tema de hoje vai ser os tipos de empresas. Vamos lá? Então, nessa aula nós vamos aprender todos os tipos de empresas que existem no Brasil e vamos conhecer as particularidades de cada uma delas. Então, nós temos algumas categorias. A primeira dela é o microempreendedor individual, muito conhecido como MEI. Depois nós temos a microempresa, que é a ME, as empresas de pequeno porte, EPP, uma empresa individual, que é uma EI, a sociedade empresária limitada, né, uma das mais populares que existem no mercado. Nós também temos a empresa individual de responsabilidade limitada, a EIRELI. Nós temos aquilo que nós chamamos de sociedade simples, sociedade anônima, né, as SAs, e ainda, por último, nós temos as empresas sem fins lucrativos. Vamos entender, então, a particularidade individual de cada uma dessas empresas citadas aqui. Vamos começar, então, com o MEI, né, que ao longo dos anos aí se tornou muito popular no mercado. Então, o MEI, que é o microempreendedor individual, é uma empresa individual, mas possui algumas restrições. O faturamento anual deve ser até 81 mil e não pode ter participação em outra empresa como sócio ou titular. Isso pode ter um funcionário contratado, ok? Então, em contrapartida, possui um CNPJ, tem direito de criar uma conta bancária para a empresa, tem a obrigatoriedade de emitir notas fiscais e pagar apenas um valor fixo mensal a título de tributos, que varia entre R$ 48,70 e R$ 53,70. Essa variação ela existe porque vai depender se ela é uma prestadora de serviço ou se ela é comércio ou indústria, por isso que vai ter uma variação aqui no valor do imposto a recolher, porém é um valor fixo. Aqui, em relação à obrigatoriedade de emitir a nota fiscal, ela só tem a obrigatoriedade de emitir a nota fiscal quando ela vender para outra pessoa jurídica. Se ela vender para uma pessoa física, daí não há o que falar na emissão de nota fiscal. E daí, desde que ela não ultrapasse os 81 mil de faturamento no ano, ela não precisa fazer a escrituração fiscal e vai recolher então aí o valor fixo a título de imposto, de tributo, no valor de R$ 48,70 a R$ 53,70, tá bom? Esses valores, ele correspondem à Previdência Social também, né? Além ali de ter uma parcela que é o ICMS, o IPI e o ISS, quando ela for prestadora de serviço, a outra parte se refere então aí ao INSS, que vai dar direito aí a benefícios, né, como auxílio doença, entre outros. Ele vai estar segurado como normalmente um empregado está quando é contribuinte do INSS, tá? E ainda o auxílio maternidade também. Microempresa, ME, né? Então, as microempresas são entendidas a partir do seu faturamento bruto anual, que não pode ultrapassar R$ 360 mil. Segundo o que a lei estabelece, a Lei Complementar 123 de 2016, a microempresa pode ser optante pelo Simples Nacional. Tá? É bastante comum que todas as microempresas hoje sejam optantes pelo Simples Nacional, mas ela não é obrigatória. O que eu estou querendo dizer é que você pode ter uma microempresa, o que determina que você é uma microempresa é que o seu faturamento seja até 360 mil. Mas se você não quiser, você não precisa optar pelo Simples Nacional. Porém, não é muito comum que isso aconteça, ou seja, todas as microempresas acabam optando pelo Simples Nacional para exatamente recolher aí menos imposto, porque ela vai recolher somente, né, um pagamento de impostos simplificado a título aí do Simples Nacional, ok? Bom, e depois nós temos a EPP, que é uma empresa de pequeno porte. Então, negócios com limite de faturamento anual até 4.800.000 podem ser enquadrados como EPP, ou seja, uma empresa de pequeno porte. Da mesma forma que a microempresa, o titular de uma empresa de pequeno porte deve formalizar o negócio em uma junta comercial. Normal. Ok? Então, até 4.800.000 em caráter aí do seu faturamento, você vai ser considerado uma empresa de pequeno porte. Resumo da ópera, no que se refere então ao regime tributário dessas três empresas, as quais eu acabei de apresentar para você. Então vamos lá. O MEI, né? Então é uma empresa, né, do Simples Nacional e não pode ultrapassar então a receita bruta anual de até R$ 81 mil.
Depois, a partir daí, você vai ser considerado uma ME, ou seja, uma microempresa, e não pode ultrapassar ali o valor de 360 mil, ok? Para você ainda poder optar pelo Simples Nacional. E na empresa de pequeno porte, a EPP, então, a partir se seu faturamento anual for superior a 360 mil, até o teto de 4 milhões e 800 mil, você ainda vai ser considerada uma empresa de pequeno porte e pode ser enquadrada, então, aí no Simples Nacional. Acima de 4 milhões e 800, daí não há mais o que falar em você ser uma empresa do Simples Nacional. Ok? Então, vamos continuar. Agora nós vamos entender aí a empresa individual, a EI, né? Então, como o próprio negócio, o nome indica, o empresário individual é uma empresa com o nome apenas como gestor. Esse tipo de negócio difere um pouco dos demais. Nesse tipo de negócio não predomina o princípio da separação do patrimônio, né, da pessoa física ali com a jurídica. Dessa forma, os bens ali podem se misturar. O nome da empresa deve conter o nome civil do gestor, né, que poderá ser abreviado, adicionado ali a um nome que faça referência à atividade da empresa. Então ele pode misturar ali o nome ali com o ramo de atividade, comércio com o nome dele, comércio de alguma coisa, tá? Então, empresa individual, você não tem sócio, é você só exclusivamente o dono da empresa. É o seu capital único que você investiu ali, você é o empresário individual e você que responde por essa empresa. Só que a desvantagem é que daí os teus bens, né, pessoais acabam se misturando aí com o da empresa, tá? Ele tem que registrar ele normalmente nos registros oficiais e você vai responder integralmente pela administração e pode ter o seu patrimônio confiscado para pagar dívidas contraídas para a empresa, já, né, que você é o único proprietário desta empresa e não divide a responsabilidade com nenhum sócio. Então é isso que nós chamamos de empresa individual, a EI. Daí nós temos então aqui a sociedade empresária limitada, que é a mais comum, né? Que é quando você tem mais de um sócio, 2 ou mais sócios, né? Então esse tipo de empresa, ele tem que começa lá na junta comercial estadual, né? Você precisa registrar na junta comercial do seu estado, geralmente então mais sócios, né? Que são empresários, para abrir uma sociedade limitada. No contrato social dessa empresa são definidos e conhecidas as quantidades de sócios e quem são cada um deles. Além disso, é preciso definir as cotas, né? Então, vai ter um valor lá que é o capital social dessa empresa e se dividir em cotas e destina quanto que cada sócio vai ter de cotas nessa empresa e a sua responsabilidade vai ficar limitada ao número de cotas que cada sócio possui, tá bom? É uma das mais adotadas no Brasil, porque a sociedade limitada é simples e protege o patrimônio pessoal dos sócios. Daí, nesse caso, né, a sua responsabilidade fica pelo número de cotas que você possui da empresa e ele não se mistura em nenhum momento com o seu patrimônio pessoal. Agora nós temos a empresa individual de responsabilidade limitada. Aqui, a principal diferença dela da EI, a empresa individual que eu já havia apresentado antes, é que aqui o patrimônio da empresa não vai se confundir com o patrimônio, né, individual. Ele vai ficar limitado ao capital social da empresa, tá? Então, o proprietário não responde pelas dívidas da empresa com seus bens pessoais, mas é necessário ter um capital social superior a 100 vezes o valor do salário mínimo vigente do país, ok? Então você precisa ter o capital social dessa empresa, precisa ser 100 vezes o salário mínimo vigente do país. Além disso, o titular só pode ter uma única empresa dessa modalidade, ele não pode ter outras empresas. Daí ele vai ter uma empresa individual de responsabilidade limitada. Se ele tiver esse valor de capital, é interessante, porque daí os bens pessoais dele nunca vai se misturar com os da empresa, diferente da empresa individual. Só que dependendo, como aqui ele vai exigir um valor de capital social um pouco mais alto, se ele não tiver esse valor, daí ele vai, infelizmente, daí ele vai ter que optar mesmo pela empresa individual. Daí nós temos aquilo que nós chamamos de sociedade simples, né? Então a sociedade simples tem algumas semelhanças com a limitada, mas se difere pela finalidade. Trata-se de uma empresa que se une prestadores de serviços para atividades intelectuais, técnicas e científicas. São parcerias entre profissionais que exercem eles mesmos a atividade para a qual a sociedade existe. É destinada para médicos, advogados, arquitetos, dentistas, entre outros. Não está sujeito a um processo de recuperação judicial e não precisa ser registrada na junta comercial, diferente lá da limitada.
tá? Então basta que o registro seja feito num cartório do registro civil das pessoas jurídicas. Então, geralmente, advogados, assim, eles se unem a um escritório de advocacia, eles têm a mesma profissão em comum, daí eles vão lá e abrem uma sociedade simples. É esse caso aqui, é um exemplo mais prático dessa sociedade. E daí nós temos aquilo que nós chamamos de SA, a Sociedade Anônima. Geralmente são grandes corporações, tá? Com capital social bem mais alto. Na empresa da Sociedade Anônima não existe mais, também existe mais de um sócio empresário, né? Nesse caso eles são chamados de acionistas. É diferente da limitada, aqui o capital social é dividido em cotas, aqui então o capital social vai ser dividido em ações, tá? E a empresa de sociedade anônima pode ser de dois tipos, a de capital aberto e a de capital fechado, tá? E uma das características marcantes da sociedade anônima é a repartição aí, a distribuição dos lucros entre os acionistas. E daí nós temos aqui as empresas sem fins lucrativos, né? Então os negócios sem fins lucrativos também são as pessoas jurídicas. Essas possuem, né, características bem distintas das demais empresas. A principal característica dela que se destaca é que ela não visa um lucro ao praticarem as suas atividades. Então, seriam as ONGs, as organizações não governamentais, tá? Ou alguma instituição filantrópica, né? Então, existem empresas aí sem fins lucrativos. Igreja, por exemplo, é uma instituição sem fins lucrativos, associação de bairro, né? Então, nós temos aí algumas empresas que são constituídas, né, com CNPJ, porém, elas não visam um lucro, porém, existem como entidade, né, com CNPJ formalizado. E para terminar a nossa aula de hoje, vamos checar uma perguntinha aqui para nós checarmos o nosso aprendizado. Juntei todas as minhas economias para abrir o meu próprio negócio. Porém, mesmo assim, precisarei de um sócio. Qual será o tipo empresarial mais adequado para eu abrir a minha empresa? Se você respondeu que era uma empresa individual, infelizmente você errou, porque na empresa individual você não tem sócio, né? Nem MEI também, né? O MEI é só você sozinho e a empresa individual também é você sozinho. Neste caso aqui, se você vai precisar de um sócio, já que as suas economias não foi suficiente, então o tipo empresarial mais adequado para você vai ser a sociedade limitada, né? Daí você pode ter mais de um sócio sem problema nenhum. Ok? Espero que vocês tenham apreciado mais essa aula de educação fiscal e até a nossa próxima aula. Até!